Viver Prime, seu canal no YouTube, aqui diretamente da cidade de Itapajé. E já convido você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva no nosso canal. Basta tão somente você teclar nessa teclazinha de inscreva-se e você estará inscrito no nosso canal. Se você quiser também estar por dentro dos conteúdos que a gente traz aqui no nosso canal, toque no sininho para ativar todas as vezes que a gente postar um vídeo novo. Você será notificado e assim você pode acompanhar o nosso trabalho aqui por essa plataforma no YouTube. Estamos aqui na cidade de Itapajé. Hoje é 16 de junho de 2026 e nós estamos aqui já no finalzinho da tarde para mostrar para vocês a belezura que é a natureza exuberante da cidade de Itapajé, uma cidade privilegiada por suas paisagens paradisíacas. Então eu convido você a acompanhar o nosso canal, comentar e também compartilhar para que outras pessoas também possam ter acesso às informações que aqui interagimos com todos vocês. E eu estou aqui, pessoal, para mostrar para vocês um lugar maravilhoso que é o Horto do Cruzeiro, aonde está a imagem do padroeiro da cidade, que é São Francisco de Assis. Esse lugar está sendo revitalizado. Há pouco mais de 2 anos ele começou a ser visto por um grupo de voluntários aqui da cidade de Itapajé. Começou a ser visto com mais cuidado, sendo que é um equipamento que pode se tornar um patrimônio do turismo religioso aqui na nossa cidade. Ali está a imagem de São Francisco de Assis, que é o padroeiro aqui da cidade, Não é uma imagem assim muito grande, mas ela consegue ser vista de alguns pontos aqui da cidade. Durante esse período que chove e o mato cresce aqui, ela quase fica imperceptível, por ser um tamanho pequeno, aproximadamente 2,5 metros, 3 metros, algo nesse sentido. Pelo menos é o que a gente percebe daqui, Ela não é uma estátua tão grande e, portanto, quando está no inverno, você acaba não percebendo bem a imagem situada aqui nesse morro que fica ao lado da cidade, Então, eu estou aqui para mostrar para vocês esse lugar que tem se tornado um lugar de peregrinação, É um lugar que tem se tornado um lugar de peregrinação religiosa. Essa estátua de São Francisco, ela foi construída aqui sobre esse lugar, colocada sobre essa rocha. Ela tem pouco mais de 30 anos, se eu não me engano é 31 anos que agora ela tem, E eu vou tentar caminhar um pouco mais aqui para mostrar para vocês como está ficando esse lugar, Mesmo durante o inverno, que chove bastante aqui, As pessoas já limparam, não deixaram o mato ficar tomando de conta aqui. Já está limpo, Eu acredito que depois eles vão passar aqui uma outra limpeza mais profunda para deixar o local mais acessível, E é um lugar que eu acredito que poucos, até mesmo da cidade, conhecem, ou já tenha vindo pessoalmente nesse lugar. Se você é de Itapajé ou aqui próximo de Itapajé e já esteve nesse lugar, comenta aí se você já esteve aqui, qual foi a sua experiência ao vir aqui nesse lugar. Ali ao fundo, pessoal, a gente vê um pouco da Pedra do Frade, a Pedra da Caveira. Como está no finalzinho da tarde, a imagem ela fica um pouco escura, por conta do sol que vai desaparecendo e vai deixando um pouco claro aqui na região, Eu vou dar aqui uma volta, pessoal, para mostrar para vocês o espaço. Não dá para ver a cidade toda por completo,
como eu falei para vocês, então desse outro lado aqui, eu vou ver se consigo mostrar um pouco mais da cidade. Como o mato está crescido, talvez a gente não vai conseguir mostrar, né? Dá para ver só um pouco, né? O mato está crescido aqui ao redor e não dá para ver por completo. Mas vamos lá. Quero chegar ao pé lá da imagem. Aqui, pessoal, foi colocado esses banquinhos aqui, né? Eu tenho uma história a contar sobre esses banquinhos, mas eu não vou contar. Houve uma participação nossa aqui, né, para liberar esses banquinhos para virem para cá. Esses bancos, eles pertenciam ao estádio municipal, mas eles viviam abandonados lá, né? Então, as pessoas que estavam mobilizadas para organizar esse espaço solicitaram. Na época, a gente estava à frente da Secretaria de Cultura e Esportes aqui da cidade e nós ajudamos nesse processo, né, para que fosse liberado e essas cadeiras pudessem ter utilidade, já que elas não estavam mais servindo no local aonde elas pertenciam. Então, deixa eu ver se eu chego aqui próximo aqui da imagem pelo lado de trás, pessoal. Olha, é um lugar bem interessante para a prática da reflexão. Como eu falei para vocês, a imagem realmente ela tem cerca de 3 metros na sua altura, né? A imagem de São Francisco. Vamos ver um pouco mais de perto. Foi construída sobre a rocha. E aqui a gente tem uma visão mais ampla da cidade de Itapajé e os seus monumentos naturais, né? Que é o cartão postal aqui da cidade, a Pedra do Frade ali ao fundo. O sol já se foi e a imagem é um pouco escura, exatamente por isso. A Pedra da Caveira, a região de encosta das serras aqui, que é a parte linda aqui da região norte, né? São essas serras que trazem essa beleza exuberante para essa região norte do estado do Ceará. Ali embaixo passa a BR-222, que, como eu falei, corta o estado, né, do Ceará, o Nordeste, e chega até o norte do país. Imagem linda aqui da cidade, realmente muito linda. E aqui está São Francisco de Assis. É uma imagem que apresenta ele com aspectos bem mais jovem, que na verdade, né, o São Francisco ele morreu muito jovem, né? Ele morreu muito jovem. Às vezes tem algumas imagens que apresentam ele com a fisionomia um pouco mais velha, né? Mas na verdade ele morreu muito jovem, né? Então essa imagem dele aqui, né, de São Francisco de Assis, padroeiro aqui da cidade. Muito linda a cidade, né, pessoal? Essa região do Ceará, essa região aqui do norte, ela é muito bonita. Aqui, pessoal, nesse local, esse grupo que está trabalhando para que esse lugar se torne um lugar com mais visitado, né, mais visto. Pela primeira vez, pessoal, durante toda a história, né, que ele já tem 30 anos, foi a primeira vez que alguém se dispôs, né, voluntariamente a fazer esse trabalho aqui. Eu quero parabenizar essas pessoas que tiveram essa iniciativa
de fazer isso aqui, porque Itapajé é uma cidade que tem uma história fantástica, tem essas belezas naturais incríveis, tem patrimônios aqui muito importantes aqui na região, né? E esses patrimônios têm que serem preservados, né? Têm que serem cuidados. Aqui é caminho de acesso, né? A chegada aqui, né? é bem íngreme. Na verdade, quando eu vim para cá, eu acabei vindo por um outro caminho, né? Que não foi esse caminho aqui. Eu vim mesmo pelo caminho dentro do mato, né? Mas tem um caminho hoje com mais acesso, com mais acessibilidade para vir e para cá, certo? Eu vim por dentro do mato mesmo, mas é porque eu queria chegar mais rápido, né? Já estava ficando de noite, né? Então, ó. E aí, ele segue um pouco mais adiante, pessoal. Ele segue um pouco mais adiante. Vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui tudo foi feito depois que esse grupo começou a fazer esse trabalho voluntário aqui, né? E começaram a cuidar mais aqui do lugar. Eu ainda não tinha vindo aqui, estou vindo pela primeira vez. Estou conhecendo junto com vocês o local. Eu já conhecia, mas depois que começou a ser revitalizado, eu ainda não tinha vindo, né, aqui. E mais uma vez, né, parabenizando aí as pessoas que tiveram a iniciativa de se organizarem para cuidar desse lugar, né? Quem sabe de agora em diante haja parcerias no sentido de fazer com que esses patrimônios históricos do lugar, esses instrumentos que têm forte apelo turístico, venha a se desenvolver cada vez mais, né? Como eu falei, a história do município de Itapajé é uma história incrível, é uma história fantástica. Poucos municípios no estado do Ceará ou do Brasil têm uma história tão importante como Itapajé tem, levando em consideração todos os aspectos da sua história, todos os destaques que Itapajé já teve na sua história, desde a sua origem, né, quando passaram por essas terras o padre Francisco Pinto e Luiz Filgueiras, os padres jesuítas, que vieram aqui para essa região do Ceará, na tentativa de colonizar essa região, porque na época o Ceará, como vocês sabem, é um estado que era muito ligado à capitania de Pernambuco, que foi a capitania que se desenvolveu no Brasil, né? Fora São Vicente, em São Paulo, teve Pernambuco, que se destacou e que foi um destaque tão grande. Pernambuco, para quem não sabe, Pernambuco foi independente do Brasil ainda por um período, ou seja, por pouco essa região não era outro país. Mas aí houve algumas revoltas e houve um movimento reprimindo, né, esse fato, e Pernambuco acabou voltando novamente a compor o estado brasileiro com o seu território quase que continental. Quase não, continental, que o Brasil é muito grande em espaço territorial. Então nós aqui, o Ceará foi ligado a Pernambuco durante muitos anos, né? E era um ponto estratégico entre Pernambuco e o Maranhão. Por conta disso, o Ceará começou a se destacar, principalmente com a questão da criação de gado aqui na região, com a produção do charque, que foi uma efervescência econômica do estado do Ceará. Inclusive algumas cidades aqui cresceram economicamente
nessa questão. E o Ceará começou a se desenvolver. Mas até ele se desenvolver, lugares como Itapajé, por exemplo, que nasceu em cima da Serra da Santa Cruz, começou a se desenvolver aos poucos. E aqui era uma região na época difícil nesse processo de colonização, diferente das outras regiões do Ceará, que eram regiões mais praianas e mais do sertão central. Essa região era mais complexa, porque é uma região que há uma cordilheira, podemos assim dizer. Eu digo cordilheira porque é um cordão de serras, né? Que faz parte aqui, olha, da região norte do estado do Ceará, que vai até próxima à região de praia, né? Que vai dessa região aqui até a Serra da Ibiapaba. Então, quando havia um vilarejo num local, para ser totalmente colonizada, foi colocado Martim Soares Moreno à frente de uma comissão do governo, né, para que ele fizesse aqui essa colonização, né? Tornasse esse lugar possível de habitado, porque os indígenas que habitavam essa região, eles eram muito selvagens, muito valentes, muito rudimentar, e eles não aceitavam, né, a presença de pessoas assim com toda facilidade. Então havia resistência, havia luta. Por conta disso, muitos foram presos, muitos foram mortos, tanto de um lado como do outro. E Martim Soares Moreno não teve sucesso na sua empreitada. Então, os padres jesuítas vieram com a finalidade de evangelizar, mas eles foram muito importantes porque através deles foi possível tornar habitado esse lugar, né? Foi mais fácil o contato com os povos originários aqui, né? Porque a linguagem deles era uma linguagem mais simples, era uma linguagem mais comprometida com o ser humano, né? Então foi mais fácil. Então a colonização dessa região se deve exatamente aos padres Francisco Pinto e Luiz Filgueiras, que evangelizaram essa região do estado do Ceará. Outro responsável com a criação do gado, falado anteriormente aqui, a criação do gado foi a atividade econômica mais forte aqui desse período, a ponto de fazer com que o Ceará se despontasse, virasse estado e se tornasse uma potência aqui na região, né? A criação do gado abriu caminho nesses sertões e serras, né? Portanto, o vaqueiro teve uma importância muito grande na questão da colonização também, porque foram eles que abriram caminhos, como, por exemplo, a BR-222, que liga o Nordeste ao norte do Brasil. É um feito que se deve também aos vaqueiros que conduziam seus gados por esses vincões dos sertões e das serras cearense. E aqui, pessoal, estou chegando no local da cruz, né? Por isso o nome Cruzeiro, Horto do Cruzeiro, né? E como está legal aqui depois que houve essa revitalização, mostrando para vocês. Estou vindo pela primeira vez, então é tudo de primeira mão aqui para vocês. Olhem, essa cruz faz mais tempo do que a construção da imagem de São Francisco, né, que foi colocada aqui. Não há um registro histórico claro e efetivo sobre quem colocou e por que colocou o cruzeiro aqui, né? Não há esse registro. Felizmente, eu que acompanho todo esse processo histórico, sei que não há, mas que foi colocado há bem mais tempo do que a construção da imagem de São Francisco. Então, pessoal, veja que belo cenário. Vejam que belo cenário, né? Temos aqui na cidade de Itapajé, e é só um dos muitos que temos. E aí,
Quando você vem num local como esse, você fica imaginando que potencial incrível não tem uma cidade como essa, né, gente? Que coisa incrível! A partir da sua história e dos seus equipamentos históricos, que maravilha é um município que tem uma história como Itapajé tem. São poucos os municípios do Ceará a ter uma história como Itapajé. Realmente um lugar privilegiado. Agora sim, pessoal, daqui de cima a gente consegue ter uma vista panorâmica da cidade de Itapajé. Olha que lindeza. Maravilhoso final da tarde, né, pessoal? Pessoal, e você chegou até aqui, nos acompanhou até aqui, te peço, se inscreva no nosso canal, ajude nosso canal a crescer, comente, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ter conhecimento sobre esse lugar. Antes de eu vir para cá, eu fiz algumas pesquisas para tentar identificar algumas coisas sobre esse lugar, mas infelizmente a plataforma ainda não tem. Se você fizer uma pesquisa no Google, você não vai encontrar nada, né, sobre esse lugar. Mas a partir de hoje é diferente. Eu estou aqui junto com vocês para que a gente possa divulgar esse lugar, e toda vez agora que tiver uma busca no Google, ele vai apresentar esse lugar para o Brasil e para o mundo. Então veja como é importante a sua inscrita aqui no canal. Se inscreva no nosso canal, comente e compartilhe esse conteúdo. Estou ficando por aqui, pessoal. Até mais, até outro ponto de Itapajé que estaremos mostrando para vocês, ou em qualquer lugar desse Brasil. Um grande abraço a todos vocês.